Alô, fazendeirada do Brasil! Com essa conversa, todo dia eu chego aqui, 11h30 da manhã, um pouquinho depois, e alô, fazendeirada do Brasil! E eu sinto com um orgulho, um prazer enorme que essa minha voz ecoa por esse Brasil inteiro através das milhões de antenas parabólicas que existem por aí. Hoje eu trouxe aqui o Alexandre Bisinotto, que é meu velho conhecido, as famílias têm mesma origem quando vindas da Itália. Não sei se você entende de árvore genealógica, né? Mas seu povo, quando veio ali, beirou Sacramento, Conquista, Franca, São Paulo, e o meu povo também, os Cruzadas, né? E ali começou a trabalhar, de modo que os Bisinotto ficou ricos e os Cruzadas estão cada vez mais pobres, né? Não, mas tem as duas linhas, rico e pobre, nas duas famílias, viu, Cruzada? Tem mesmo, pior que tem. Ué. Tem nas duas famílias, tem os Bisinotto ricos e os Bisinotto pobres. E tem os Cruzada ricos e os Cruzada pobres. E a gente vai remediando, né? Ainda bem que você e eu sabemos que esse conceito de riqueza não é muito pelos bens e pelas posses que tem, né? Com certeza. Tem uma riqueza muito importante que é a riqueza de saber viver, de cultivar os valores humanos essenciais. As amizades. As amizades, isso nós procuramos sempre fazer, né, Alexandre? Sem dúvida. Eu Graças acho que a o Deus. crescimento do ser humano começa por aí. O resto é lucro, né? Tive uma notícia que o Adilson foi contratado pela BCZ, num novo esquema que a BCZ quer fazer de assistência, de extensão, uma coisa assim. O Adilson da Fazul. Adilson... De Paulo Aguiar. De Paulo Aguiar. Você formou no mesmo dia do Adilson, né? Nós somos da mesma turma. Mesma turma. O Adilson saiu para o Brasil inteiro para a questão de dar... Consultoria. Consultoria em pastagem e tal. É reconhecidamente hoje uma autoridade nesse setor. Você continuou na Fazul dando aula, né? Você é professor. E o que mais você faz? Tem fazenda? O que mais? Algumas consultorias. Não Consultorias? são, Não, mas tem uma coisa que você faz. Não é só isso mesmo. Aula. Aula, E trabalho com pecuária leiteira também. Pecuária leiteira. Começando entrar um pouco na parte de industrialização de leite. Não, eu queria dizer assim, Adilson e alguns colegas seus pegaram um... Ah, não é que trabalha. É que você, eu ia falar que você faz mais, não. É que você está aqui hoje para discutir um tema chamado bem-estar animal, né? Tá bom. Entendi. Que disso aí você entende, né? A gente já vem estudando já há bastante tempo, fazendo alguns trabalhos bastante legais em cima desse conceito. E especificamente no nosso trabalho é bovinocultura. Tá bom. Falar em bem-estar, eu vou agora a Campo Grande, daqui a pouquinho nós voltamos, Alexandre. Okay. Eu vou a Campo Grande para aquela chamada rodadinha, onde a gente apresenta os nossos patrocinadores aqui do programa Zebu para o Mundo, que está vivendo o seu ano 12. Até já então, hein? Zebu para o Mundo é um oferecimento de A Mireia Pajuara. Exija a Mireia. Ureia é passado. Agrocria. Engordim milho grão inteiro. A maneira mais rápida de dar acabamento na boiada. Quera Nutrição Animal. Produtos de confiança. Água Milagrosa, fonte de genética. Parceiros do Cenepol. Venha você também fazer parte do Parceiros do Cenepol. Zebu para o Mundo. Eu estou aqui hoje, para quem acaba de chegar no canal, né? Anunciei na abertura do programa com o Alexandre Bisinotto para a gente falar de bem-estar animal. Olha, bem-estar humano a gente entende bem, porque quando a temperatura... Quando você desembarca em Cuiabá com temperatura de 40 a 42 graus, você vai para o hotel, liga o ar-condicionado, você fala, nossa, estou no céu. Isso é bem-estar humano, não é? O bem-estar animal, ele é importante para o animal viver bem, não é? Para o animal produzir melhor. Mas também está relacionado, Alexandre, com essa questão de adaptação de raças, por exemplo. Raças europeias que foram evoluídas como raça num clima frio e vêm para um clima tropical, como é o caso do Brasil. Então, botar lá um ventiladorzão, uma fresca para o gado... Nebulizador. Nebulizador. Isso enquadra na sua matéria
em bem-estar animal? É uma vertente, né? Porque, como você mesmo disse, o bem-estar, ele traz uma situação muito ampla, que envolve a parte de conforto térmico, que é onde você abordou, mas envolve também um outro lado muito importante, e que historicamente, principalmente no Brasil, era trabalhado de forma, ao nosso ver, um pouco inadequada, que é a lida com os animais também. E dentro desse cenário a gente envolve um pouco de instalações. Então a gente pega conforto térmico, alimentação, instalações e a interação homem-animal, que a gente chama de manejo de curral, por exemplo. Lida é uma coisa, manejo é outra. Na verdade, a lida, a gente entende isso vai muito de região para região. É uma linguagem piônica, né? Nossa, que piônica é boa. De nós peão, isso, né? Isso. Mas, ao meu entender, a lida, ela está muito mais relacionada na interação homem-animal, enquanto que o manejo, ele já é mais amplo. Ele envolve a lida, ele envolve manejo alimentar, ele envolve manejo reprodutivo e tantos outros, manejo de pasto, e vai para aí afora. Você falou interação, que uma coisa que está é interação homem-animal. Por exemplo, na pecuária de leite, da qual você é também praticante, né? Você é pecuarista de leite. Quando você, até está meio fora hoje, porque tem a ordenha é mecânica, quase, mas eu me lembro, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando a ordenha era manual. E aí o peão jogava uma peia nas costas, abria a porteira e começava a chamar a filha ou o filho da vaca pelo nome da vaca. Mansinha, 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 não é? Se a vaca chamasse Mansinha. E ele vinha. Quando ele chama a vaca por nome, isso é um aspecto de interação que causa bem-estar ao animal, ajuda, a interação é essa? Sim. Cruzara, eu gosto muito e trabalho muito isso com os meus alunos e algumas consultorias que a gente faz, de voltar essa questão do relacionamento à espécie humana. Lá na escola os meninos falam muito, pô professor, a gente chega aqui na escola, a gente é chamado pelo nome, a gente conhece outras escolas que o aluno é por número. Então, qual que é a sua matrícula mesmo? Então não me conhece como pessoa, me conhece como um cliente, mais nada. E isso traz para o ser humano uma certa segurança, um certo conforto. No caso da... Chamá-lo de por nome. Por nome. No caso da vaca leiteira. Por número não. Não, aí... Número ele é um mero número. Isso na espécie humana. No caso da vaca leiteira, ela percebe, primeiro, quando ela se aproxima daquele ambiente onde ela vai ser ordenhada, ela sabe que ela vai sentir ali algo que é agradável para ela. Primeiro, ela vai se aliviar do peso que muitas delas carregam, que é um ubre extremamente pesado. Outra coisa legal, a cria vai mamar. Vai mamar. E aí o ato da mamada gera descargas hormonais que levam relaxamento para ela. A ocitocina, por exemplo, que é um hormônio que normalmente é liberado pelo animal na hora da ordenha, ele é um hormônio que leva prazer para a vaca. Então ela se sente bem ser chamada por nome dentro daquele ambiente, porque ela sabe que ela vai passar por todo o processo que vai trazer um certo relaxamento, um certo bem-estar para ela. E isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento muito importante dentro da ordenha. E o que a gente fala, por exemplo, grito, às vezes uma ação brusca, ou até mesmo um tapa muito forte, um ferrão, associado a esse ambiente na hora da ordenha, ela tem efeito memória, e essa reis, até ela se convencer que aquele ambiente voltou a ser um ambiente agradável para ela, a tendência dela é esconder um pouco do leite, ela ter um pouco mais de dificuldade para liberar o leite na hora da ordenha e vai por aí afora. Quer dizer que é prejuízo? No final das contas Você imagina o seguinte, ela segurando o leite, ela vai reter esse leite que muitas das vezes o bezerro, talvez até na hora de fazer o repasse, se ele repassar, porque hoje boa parte das fazendas o bezerro não mama na vaca mais, né? Mas se ele repassar, ele pode estar sujeito Repasse é o quê? Repassar o peito da vaca após a ordenha. Ele vai... Não é antes? Não, é depois. Antes, quando usa bezerro em ordenha, é para apojar o leite, né? Usando a língua pionês, né? Na verdade, é para liberar o leite. Mas hoje a maioria dos currais leiteiros estão abolindo o uso de bezerro dentro do curral, porque ele atrasa um pouco a ordenha, e isso é público e notório. Como é que é uma ordenha moderna hoje? Não é bem o assunto, mas como é que é feito?
O animal é... o manejo de ordenha. Não, ele é mais atraído, a vaca, a matriz leiteira, ela é mais atraída porque ela vai comer uma coisinha no coxo, é mais ou menos isso? Pode ou não. Não? Só o ato dela ir lá para ser ordenhada e se livrar daquele peso traz uma condição de conforto. Ela já está doida para que chegue aquela hora. Isso. Eu não sei se você... Isso se chama interação. Não. Não, isso chama-se manejo de ordenha e a interação homem-animal é como eu me lido com o animal, né? Ou então dentro da espécie humana, como que eu me lido com um companheiro de espécie meu. Entendeu? Se eu sou um indivíduo agressivo, se eu sou um indivíduo calmo, que sei chegar, sei abordar e assim por diante. Interessante que eu já vi assim, muita... Você também já viu, apesar de novo, mas todo mundo que vive de botina como nós vivemos, sabe disso, né? Muita tiração de leite que os caras dão cacete na vaca, né? Pá, filha da não sei o que e tal. Tem toda uma gritaria, né? Porque você falou em grito agora mesmo, né? Esse ambiente de alto estresse no momento da ordenha, você falou que tem o efeito memória, não é? A vaca não entra para ali pensando que aquele é um lugar de prazer, né? Ela entra para ali pensando que é um lugar de sofrimento. Medo. Né? O sentimento de medo já foi registrado, já foi destacado isso em alguns trabalhos realizados, inclusive aqui no Brasil. O sentimento de medo ele se manifesta. E o que é interessante, o hormônio produzido para a liberação do leite, que é o caso da ocitocina, ele não é liberado quando a vaca está numa condição de medo, que aí ela começa a liberar adrenalina e aí inibe a ocitocina. Então é algo que é incompatível, pelo menos para o momento da ordenha. Interessante, Alexandre, que quando eu comecei a ouvir falar desses assuntos, né, e há muito tempo atrás, quando isso começou a aparecer, eu via também muita gente dizer assim, não, isso aí é conversa, esse negócio aí não vai dar certo, não, isso é teoria, esses caras não terão nem argumento para justificar uma matéria dessa na universidade, por exemplo, quanto mais levar isso para a prática, ninguém vai entrar nessa bobeira não e tal. Também esses que falavam isso eram adeptos de queimada de pasto para reformar tem que queimar, senão não é pasto e tal. Então tinha uma turma muito resistente à entrada de tecnologia e desses procedimentos novos. Agora hoje, eu vejo e tenho certeza que quem está assistindo a gente nesse momento está gostando de ver você falar. E está vendo que isso não é só uma teoria, que isso é uma coisa muito aplicável na prática, né? Hoje, o pessoal de campo, o produtor de leite, ele está levando isso a sério, essa questão de bem-estar animal, ele realmente está consciente disso? Rosara, a gente acredita que sim, pelo menos as fazendas que a gente visita, lá na escola, aqui em Uberaba principalmente, a gente tem muito filho de produtor rural. Ainda existem os céticos, né, aqueles que não acreditam, mas a gente já percebe que eles levam informações para suas propriedades, para suas famílias, e eles acabam trazendo retorno para a gente. Professor, eu fui falar com meu pai viu tal matéria assim, ou então conhece o vizinho lá que pratica, e realmente é legal. A história de sombra, por exemplo, que antes a gente até já ouviu falar, por exemplo, até de criador de zebu, falando que não precisava de ter sombra para o gado. É lógico que é uma res, é uma espécie, uma subespécie resistente ao calor, adaptada, como você começou a falar aqui no início da nossa entrevista. Só que quando você oferece um pouco mais de conforto, a res ela responde. Se ela tem potencial genético para produzir, ela vai ter todo aquele organismo funcionando para expressar a capacidade de produção que ela tem, seja corte, seja leite, independente da atividade. E uma das coisas que agora, Rosara, a gente tem visto muito no dia a dia do campo é a seleção. Então, antes você não ouvia falar muito a respeito de temperamento. O temperamento do animal é bom, o temperamento do animal é ruim. Você não via isso na fazenda. Hoje, nas propriedades, você via isso muito em pista de julgamento, como a gente vê aqui em Uberaba, né? E em outras grandes exposições do país. Mas hoje a gente já vê isso dentro das fazendas. Não, e temperamento do animal está intimamente ligado a esse trabalho, a esse ensinamento, a essa prática de que se chama essa matéria de bem-estar animal, né? Isso. Que aliás é o tema do programa aqui. Quer dizer que já vai longe
o tempo em que se podia dizer que bicho é na porrada. Graças a Deus. E olha que eu sou filho de produtor rural, hein? A gente percebe que, do ponto de vista econômico, você começa a agregar renda um pouco a mais, ela ainda é discreta, isso depende muito do tamanho do rebanho e da qualidade do rebanho. Mas ela começa a agregar renda à sua atividade. E agregar também uma coisa muito importante, que é exemplo para os teus filhos, para os teus vizinhos, para quem está vendo, de que você não dá um exemplo de maldade, né? Porque bater num animal é maldade, é você bater no indefeso, não é verdade? Eu acho que mas tem esse aspecto também que é um valor humano importante. Isso. Lá em casa, por exemplo, a gente trabalha com... Existe lá um pedaço de pau, né? Mas é defesa. Mas isso aí eu vou justificar aqui, viu, telespectador? Na casa do Alexandre tem um pedaço de pau, assim, dessa grossura, mas não é para bater em bicho, não. Isso é pro pai dele dar cacete nele, para ele poder virar gente. E virou. Tanto que hoje é professor da Vazul, é orgulho da família. Obrigado. Brincadeira, esses crozaram, eu não vou falar nada não mais da minha parte, mas eu nunca... Mas Bisinoto criou a turma muito bem. Eu não falando porque o meu pai era muito bravo. O meu pai é daqueles que batia em filho. Certo? Meu pai ainda era assim. Me batia, mas também se não tivesse me batido, eu estava errado. Não, mas eu também já tomei as minhas lições já. Acho que isso faz parte. Faz parte do passado, cara. Eu nunca pus a mão num filho meu, cara. Acredita? Nunca vi um. Eu estou vivendo essa experiência de forma bem recente, mas eu acho que a posição de você ser duro, porém não deixar de ser terno, ela é muito importante. Aí entra a frase do Che Guevara, hay que ser, pero hay que ser duro, mas hay que ser terno, não é isso? É preciso ser duro, mas perder a ternura jamais, né? É preciso ser duro, mas perder a ternura jamais. Lógico que não é duro de dinheiro, né? Duro de dinheiro não é, não. É duro de dureza, de botar a educação no rumo, de voltar, quando as coisas saem do equilíbrio, você voltá-las para o equilíbrio, né? Ser firme na posição. A posição de pai, de mãe e de avô, eu sou avô já, saiu do controle, torne-se enérgico para voltar no controle, né? Isso porém não violento, né? Porém não violenta, com ternura, não é verdade? É isso aí. Ai, gente, esse programa hoje está demais, não é? Deixa eu chamar aqui o intervalo comercial. Vou ali em Campo Grande, Alexandre, mas eu vou lá e num pé eu volto aqui para o nosso estúdio em Uberaba. Até já então, hein? Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajuara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajuara. Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajuara. Processo industrial de última geração. Permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Nós precisava acelerar o quanto mais e precisava usar os proteinados durante o verão. Então nós reduzimos no mínimo a 1 ano o abate dos animais. Hoje é uma média da fazenda Chacã por volta dos 24 meses do nascimento ao abate. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Da fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil Grão Úmido, para silagem de grão úmido,
Quer-A Brasil. Produtos de confiança. Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. O grão inteiro ele tem duas grandes vantagens para as outras dietas. Primeiro é que não precisa de volumoso, que é a coisa mais difícil que tem na hora de confinar. A segunda grande vantagem é que ele dispensa equipamentos. Além de eu não ter o volumoso, eu não preciso de moer milho, eu não preciso de misturar a ração. Então isso aí facilita muito o trato. O que eu vou misturar? Eu vou misturar um grão de milho num pellet. Isso aí é uma mistura de grãos grandes, dá para fazer até com enxada, coisa de 2, 3 minutos a dieta está pronta. Então a gente fala que é uma dieta que, além de não usar o volumoso, ela dispensa o uso de equipamentos. Então clientes geralmente até 200, 300 bois, a maioria está misturando a enxada. Aqui na região tem um rebanho de aproximadamente 5 milhões de cabeças. É uma empresa já me atua há bastante tempo no mercado, né? Então é uma empresa tradicional já na região. Ainda mais com a linha de produtos novos que a Agrocria está lançando. É uma empresa que sempre investe em tecnologia, então está tendo grande aceitação no mercado com essas novas tecnologias. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Pois é, estamos de volta com o programa aqui, Zebu para o Mundo. O Alexandre Bisinotto é professor aqui da FASUL, não é? E é consultor também na área em fazendas, e ele leciona bem-estar animal, o conforto, a interação que o animal tem com o homem. Agora, nós já falamos muito, Alexandre, alguns aspectos que a gente, quem chegou agora no canal, naturalmente perdeu, mas a gente tocou sobre aspectos de manejo, a lida com o animal, essa coisa toda, do bem-estar físico do animal, não é? Que acaba dando uma resposta na produção, na produtividade. Uma vaca produz mais à medida em que ela é bem tratada, melhor alimentada e bem tratada de um modo geral. Agora, essa questão, interessante que ela vai bater num lugar mais importante, que é lá na ponta, lá no mercado, que mercado significa bolso. Ela vai bater no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. E ela faz uma pressão de trás para frente. Hoje está ocorrendo isso. Está havendo uma pressão de trás para frente. O consumidor hoje, ele quer saber o que ele está comendo, o que ele está bebendo, o que ele está pondo na boca. Não é? E se ele sabe que esse leite ou que esse produto, qualquer coisa que dá para ele desconfiar que não é do agrado dele, ele acaba trocando essa marca por outra ou comprando outro tipo de produto. Daí as empresas até investem em marketing para provar que é orgânico, mais orgânico, menos orgânico, tem essa discussão toda aí. Mas na questão de bem-estar também, o cara não tomaria com tranquilidade, o consumidor de hoje, o consumidor moderno, o leite de uma vaca que passou a vida inteira sendo espancada. Se ele sabe disso, ele sai fora, ele vai buscar uma marca onde cuida desses procedimentos modernos. Isso é meio poesia ou isso funciona? Essa pressão vinda do consumidor? Aqui no Brasil, Crosara, a gente já percebe que as gerações que estão sendo formadas agora, ainda lá no ensino fundamental, o primário da nossa época, né? A minha esposa, por exemplo, trabalha nesse segmento. Na educação e justamente com crianças. E a gente percebe que existe uma orientação, inclusive até apostilada, onde há sugestões do filho, ao acompanhar a sua mãe ao supermercado, dele ajudar a mãe a olhar a data de validade, começar a entender um pouco mais o que é composição de alimentos e vai por aí afora. Por um outro lado, vem a mídia também com algumas propagandas. Atualmente até eles reduziram um pouco isso nos últimos 2 anos, mas até uns 2 anos atrás, para anterior, você via imagens em revista, por exemplo, algumas vacas holandesas com uma faixa na frente, não comam carne, enfim, essas campanhas mostrando, ou alguns animais machucados, igual hoje você vê em maço de cigarro, né, que o efeito negativo do cigarro, algumas campanhas mostrando marcas negativas relacionadas a manejo e animal. Isso mais no estrangeiro, principalmente no continente europeu e americano. Mas a gente percebe que essas mudanças de conceito, elas vão se generalizando entre os consumidores. E a gente sabe que consumidor melhor informado é um consumidor mais exigente.
A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que hoje já olham uma porção de carne no supermercado, já começam a observar a coloração dessa carne, a maciez dessa carne, e ali ele pode ter ou não a informação de que, se for uma carne mais escura, um pouco mais dura, ela pode ter sido mal processada, ou então pode ter sido oriunda de um animal que foi criado de maneira inadequada. Então essas mudanças de conceito, elas já começaram no Brasil. Você gosta muito de ONG, não é? Tem ONGs que estão relacionadas à parte de proteção animal, que vem financiando campanhas de marketing em cima disso daí. E hoje as indústrias, elas já estão se precavendo. Você usou a palavra fundamental. Elas já estão buscando no marketing um apoio comercial, não é? Empresas do segmento de computação fazendo propaganda usando o termo de sustentabilidade ambiental, não é? Quer dizer, existe uma relação, até pode existir, mas ela está longe. A milhares de quilômetros, né? E aí você vê no segmento rural que pelo menos as grandes indústrias já começaram a responder. Agora o produtor ainda não sabe defender o seu produto. Isso era uma coisa que precisava ser melhor trabalhada, seja pelas associações, pelos sindicatos, aprender a formar esse conceito do próprio produtor saber vender seu produto, não pelo preço, mas pela qualidade. Tem muita gente que fica negociando, mas não sabe falar o que ele tem para colocar no mercado, qual a qualidade do produto dele, qual que é a vantagem do produto dele no mercado. E eu acho que é aí que está tendo as mudanças conceituais. E elas são crescentes, porque ela vem junto com a evolução do conhecimento do ser humano. Não, você não imagina o quanto foi bom você colocar aqui essa questão de que as gerações mais novas, né, as que vêm para nos substituir, né, já estão bem mais conscientes disso, né? Você falou, a mãe que leva o filho ao supermercado e tal. É que o mundo, realidade de mundo, é uma coisa que devia ser matéria de ensino, não sei em que curso, não sei em que etapa, se é no fundamental, se é no curso superior, se é no pós-graduação, mas ou devia estar presente em tudo um negócio chamado realidade de mundo. Realidade de mundo é uma coisa muito interessante. E nem existe isso, eu que estou criando aqui agora, leva para sua escola lá, falou um gênio lá do troço, falou para fazer realidade de mundo. Pô, realidade de mundo, você pega, cada indivíduo tem uma realidade de mundo, não é? E de acordo com a sua realidade de situação financeira, você às vezes está mais voltado para detalhes, como nós estamos aqui hoje. Nós dois estamos sentados aqui hoje, discutindo questão de bem-estar animal. Que para muita gente é uma balela, para muita gente é conversa jogada fora. Se você fosse aquele cara ali de Araxá, que a semana passada ganhou 35 milhões na Mega Sena, ou se fosse eu esse cara, ou se você tivesse ganhado a metade e eu a metade, talvez nós não estivéssemos preocupados com esse assunto. Porque a nossa realidade de mundo mudou, não é? Sem dúvida. E a grande realidade de mundo é desse povo que vai com a mãe, desses meninos, que a mãe tem consciência, ela tem um conceito de realidade do mundo e ela começa a ensinar. Mas por aí afora tem uma outra realidade terrível, de crianças que vão nascer, vão crescer, jamais vão pensar em perder tempo em ouvir esse assunto que nós estamos falando aqui. Sem dúvida. Certo? E esse é um mundão grande que vai sendo formado por aí e vamos levar esse mundo para frente. Nós não seremos testemunha da terceira geração daqui para frente, mas a gente pode imaginar que vai ser essa mescla enquanto o mundo for mundo, né? Teremos gente boa, gente preparada, gente menos preparada. Então essa confusão vai continuar um pouco mesmo. Eu sei que você tem um comentário a respeito dessa minha longa explanação, mas eu tenho que ir a Campo Grande para mais um intervalo. Agenda de leilões. Tudo certo? Bom, você tocou num ponto importante, que é essa questão da evolução. Hoje a educação, ela está, em algumas instituições, ela está mudando. Hoje as escolas que estão antenadas... Já voltamos, já estamos no ar, você sabe, viu? Porque eu falei tudo certo. Pode ter pensado que está numa conversa de intervalo. Não, na volta? Não, continua, não tem jeito de voltar, não. Aqui não tem volta, não, meu. Então vamos lá. Não, mas você já tinha percebido que a gente estava no ar, né? Já. Tá. Eu percebi sua deixa. Mas aí, hoje, as escolas elas já mudaram o conceito de ensino. Hoje elas estão trazendo a vida do cotidiano. Agora é lógico, cada pessoa tem a sua.
mas para dentro do dia a dia. Antes você ensinava o que era matemática, o que era português, não sei o que, aquilo tudo ia para um conjunto de informações, mas nas gavetinhas isoladas. Hoje está misturando tudo. Então a facilidade que a pessoa... É legal ou é positivo ou negativo? Extremamente positivo. Misturar tudo? Misturar tudo. Não vira uma bagunça? Não, de jeito nenhum. Porque ele vai estar associando a cada conteúdo que ele recebe ao cotidiano dele. Onde é que ele aplica a matemática que ele viu ontem com a professora. Entendeu? Isso é algo que traz ele mais à realidade. Ele sabe aplicar o conhecimento que ele acabou de receber à realidade. E no nosso meio também isso é válido. Quer ver uma coisa legal? Sombra, né? Antigamente se pensava que o pasto, que é a área da fazenda, quanto menos árvore, melhor, porque facilitava a passada dos tratores, aquelas grandes plantadeiras e vai por aí afora. Para a agricultura, realmente é algo um pouco complicado, se você deixar árvores salpicadas pelo campo. Mas, se nós pensarmos na realidade microclimática e para o animal, isso é bom. Porque se eu tenho árvores, eu tenho sombra projetada. Mas tem pouco capim embaixo da árvore. Não é bem assim não. Não é bem assim não. E para você ter uma ideia, se o animal não estiver numa condição de conforto térmico interessante, ele pode reduzir em até 30% o consumo de alimento dele. Agora imagina isso no gado de corte, vai se refletir, só que de uma forma mais lenta. No gado de leite, amanhã já está respondendo negativo. É mais imediata. É imediata. Né? Numa recria, bom, enfim, cada atividade ela leva a um conceito. Se eu tenho várias árvores plantadas, se eu faço um silvipastoril, que é uma atividade bastante interessante, o que eu consigo formar dentro daquele ambiente? Todo dia vocês inventam um termo novo na faculdade. Por quê? Silvipastoril. É novo ou é velho? Não, é velho. É velho. É você ter eucalipto com pastagem consorciado. Ah, não, eu sei. Mas não sabia que dava esse nome. Você diminui o espaçamento, aumenta do eucalipto para que entre luz necessária para produzir um pouco de pasto, não é isso? Isso se chama... Silvipastoril. Silvipastoril. E você pode renovar a pastagem, por exemplo, dando um tempo aí de 2 anos, que até é o interessante para que o... Sem tirar a árvore? Não, tirando a árvore. Você colhe o eucalipto, dá uns 2 anos... Porque o eucalipto, a rebrota dele, normalmente o animal quebra. Então você não deixa o animal entrar durante 2 anos, que a partir dos 2 anos de rebrota, a possibilidade de quebrar reduz absurdamente. E aí durante esses 2 anos você pode fazer o cultivo de lavoura. Aí você já tem o agri, silvi, pastoril. Nossa, já está virando uma novela. Já, mas que é muito legal, é muito interessante. Agora, o silvipastoril bate direto na condição de qualidade de vida do animal. Sem dúvida. De bem-estar. De bem-estar. Por exemplo, por que no deserto você tem temperaturas extremas ao longo do dia e noite? Porque, na verdade, não se retém umidade. E essas árvores, elas além de formarem uma barreira contra ventos intensos, elas tendem a manter mais umidade dentro daquele microambiente. Ou seja, dentro daquele setor onde o silvipastoril está instalado. A umidade, presume-se que aumenta a sensação térmica, o calor. Sim. Já não é bem-estar. Mas se tiver sombra projetada, o ambiente vai estar interessante. Vai estar fresco. Vai estar um pouco mais fresco. Agora, o que é legal disso, Crozara? Você não tem distância muito grande entre as temperaturas máximas e mínimas do dia. Se você olha um local onde você tem baixa umidade, você tem temperaturas muito baixas e muito altas dentro de um período muito curto de tempo. Um local onde você preserva um pouco mais de umidade, essa umidade ela evita que ocorra essa oscilação tão grande. E isso favorece a fisiologia do animal. Quando você fala de fisiologia do animal e fala de bem-estar animal, tá muito, porque o bem-estar ele requer porque você não, por exemplo, no bem-estar humano, você tem o bem-estar psicológico, podemos dizer assim. Animal não tem psicologia, não tem cérebro. Eu estou redondamente enganado. Muito enganado. É verdade? É verdade. Ele é um ser que raciocina, só que ele não reage como nós, humanos, reagimos.
mas ele tem um sistema nervoso central que tem uma lógica de muito raciocínio parecido com o nosso, não é? Só que com algumas limitações que não dá a ele aquilo que nós conseguimos ter. Agora eu vou comer silo. Agora ele tem vontade. Agora eu vou beber água. Ele tem vontade. Posso citar um trabalhozinho bobo que foi feito? Bobo no sentido de simplicidade. O camarada foi estudar comportamento de peixe de aquário. Aí é comigo. Ele pegou, juntou dois aquários, dividiu um aquário no meio, fez um buraco na parte mais embaixo e, num primeiro momento, deixou os peixes nadando nos dois aquários. No segundo momento, ele vedou o segundo aquário, No primeiro momento ainda, com os peixes circulando para lá e para cá, ele colocou uma lâmpada de um lado do aquário. E toda vez que ele ligava a lâmpada, ele colocava comida naquele lado do aquário que estava a lâmpada. Aí, no segundo momento, ele vedou essa parte do aquário, deixando tudo escuro. E os peixes, obviamente, migravam para o lado que não estava vedado. Mas ele acendia a luz e Condicionamento. Agora, como é que você condiciona um animal se ele não tem uma capacidade, mesmo que seja limitada, para poder entender que ali, naquela luz, ele vai encontrar o alimento que ele precisa? Esse condicionamento não é aquele de tirar a moeda embaixo da pata do elefante. Porque o apresentador do circo, não sei se isso já acabou, porque acho que nem pode mais animais em circo. Mas no nosso tempo de menino, que tinha menino de antigamente, fazia tanta coisa que os meninos de hoje não fazem, não é? Ixi. Não vamos entrar em detalhes, não. Mas o menino de antigamente era mais sapeca e era mais levado. Mas aquele negócio de botar a moeda embaixo do pé do elefante e falar para ele, pedir a moeda e ele levanta a patinha, quer dizer, ele foi condicionado a fazer aquilo com muita cacetada, não é verdade? Com muita judiação, ferrão, ferroada e tal. Falar em ferrão, eu vou a Campo Grande para mais um intervalo comercial e daqui a pouco eu quero falar sobre esse tal de ferrão, se é uma ferramenta medieval do ponto de vista humanitário na relação com os animais, aquele que você fura o bicho para ele poder fazer o que você manda. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nessa questão toda, que tem um aspecto bacana nisso aí, que você, como professor da área, vai poder falar. Eu vou a Campo Grande, daqui a pouco eu volto. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Atenção, fabricantes de proteinados. A Pajuara apresenta uma tecnologia exclusiva na nutrição proteica para a pecuária brasileira. A Mireia Pajuara. Adeus ureia e seus riscos na formulação de proteinados. Agora é a Mireia Pajuara. Processo industrial de última geração. Permite a captura e retenção do nitrogênio da ureia dentro da molécula de amido do milho, obtendo uma degradação lenta de 10 a 12 horas. Em linguagem mais simples, isso significa melhor custo-benefício no manejo proteico do seu gado, mais segurança e mais lucro para você, pecuarista. Nós precisava acelerar o quanto mais e precisava usar os proteinados durante o verão. Então nós reduzimos no mínimo a 1 ano o abate dos animais. Hoje é uma média da fazenda Chacã por volta dos 24 meses do nascimento ao abate. Ao adquirir proteinados, confira a fórmula. Exija a Mireia. Ureia é passado. Da fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Quera Nutrição Animal apresenta Biobov TR, bezerros e outros ruminantes jovens, Levo Milk, bovinos em crescimento, pré-parto, lactação e corte, Quera Drench, vacas após parto, Quera, produtos de confiança. Quera Nutrição Animal apresenta Quera Sil, para silagem de planta inteira e capim, Quera Sil grão úmido, para silagem de grão úmido, Quera Brasil, produtos de confiança.
Conheça um pouco mais a dieta de terminação com grão inteiro mais engordinho da Agrocria. Peguei esse bezerrinho que todo mundo dá de graça, a hora que nasce. Por que não engordar ele e matar ele com 6, 7 meses e virar uma receita extra para o produtor de leite? E aí a gente começou a conduzir um trabalho, esse trabalho está rodando lá no UFT e os animais estão sendo muito interessantes, com uma conversão alimentar violenta. E a gente viu que isso é um grande filão. É pegar o animal que ia ser descartado, o bezerrinho recém-nascido, levar ele no leite até 90 dias, depois eu confinar ele no engordinho por uns 150 dias. Nós estamos estudando qual é o período ideal para bater ele próximo dos 6, 8 meses com 10, 12 arrobas. Os resultados estão sendo fabulosos e o bezerro tem uma coisa interessante. No boi a gente vê milho nas fezes, no bezerro não passa milho nas fezes. Olha, a Agrocria não era muito conhecida lá na região, né? Só que agora estamos entrando lá e graças a Deus estamos com vários clientes lá. Já assim até surpreendeu, né? Por não ter na região a Agrocria, agora está surpreendendo o engordinho entrou bastante lá e agora está introduzindo o resto dos produtos também. Consulte um dos técnicos da Agrocria e comece a utilizar Engordim e veja os resultados. 62 3235 4023. Parceiros do Senepol, união, força, trabalho, talento. Mais de 30 criadores fazem parte do grupo. Unidos, eles compartilham experiências e geram resultados. Invista na raça Senepol com segurança. Faça parte do grupo Parceiros do Senepol. Um conceito, muitas vantagens. Acesse o site para mais informações: www.parceirosdosenepol.com.br. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Ok, quem está assistindo o canal do Boi, está assistindo o programa Zebu para o Mundo, que vai ao ar toda sexta. Eu estou tocando de trás para frente, mas de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias por semana, de 11h30 a meio-dia e meio, a gente está aqui conversando com você. E a gente fala de tudo. Traz sempre um entrevistado, né? Uma pessoa de competência. Hoje está aqui o Alexandre Bisinotto. Mas a gente tem também as nossas variações aqui dentro. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou encerrar a nossa participação, vou chamar a CRV Lagoa e você vai continuar acompanhando. Depois vem a programação da tarde. Nós temos aqui grandes comunicadores, como o Daniel de Paula, como o Mauro Sérgio, como o Marquinho, como o Éder Benite, Éder Campos, o grande Jorge Zaidan e todo o timaço nosso aqui. As meninas que fazem isso muito bem, os nossos parceiros. Então o SBA é uma casa de televisão, não é, que acaba sendo um canal de negócios, mas é também um canal de entretenimento. Você gosta da nossa programação, eu fico muito feliz, quero te agradecer por isso. Já que eu conversei com você diretamente, telespectador, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho feito aqui essa semana. Até acho que você fica esperto porque já está acabando essa campanha. O Fábio, o Écio Fábio, ele está abrindo uma grande empresa nacional que vai aproveitar uma riqueza que vem do fundo do mar. São algas marinhas que estão ali depositadas há milhões de anos no fundo do mar. Elas estão sendo extraídas e transformadas num produto que já é grandiosíssimo sucesso na agricultura. A cana, por exemplo, não vive mais sem esses produtos oriundos, vindos do fundo do mar. E a pecuária leiteira vai experimentar, a partir já do começo do ano que vem, um produto que muda a vida. Os testes já terminaram, para acerto no Ministério da Agricultura, tudo isso. Então, já está tudo pronto. Agora, olha o telefone do Fábio Écio aí. Tem o 0800 do Écio Fábio. Tem o 0800 e tem o celular dele. Para quê? Se você quiser ser representante desse produto, é agora. Acabou a chance. Liga já. Se você quer representar na sua região, que naturalmente tem uma bacia leiteira, que você tem muitos vizinhos pecuaristas, é hora de você ganhar dinheiro com esse produto. É tirar pedido. Depois que o cara comprar a primeira vez, ele compra a segunda, a terceira, é tirar pedido. Então liga aí pro Écio, ajeita a sua vida, rapaz. Tá bom. Tá rindo aí, cara.
Você está pensando que a vida é mole? Nada. Você está pensando que a vida é vestir essa camisa branquinha e ficar lá perto daquela sala com 50 alunos, 10 homens e 40 mulheres? Está pensando que é isso? Hoje, 5h30 da manhã, eu estava com uma outra roupa aí, sentindo cheiro de vaca bem de pertinho. O que é bom na vida é essa diversificação. É bom demais, é bom demais. Eu brinquei com você que tinha 10 rapazes e 40 moças. Como é que está essa questão de seleciona a zootecnia, é isso? Zootecnia. Está tendo uma preferência mais por homens, por mulheres? Está meio a meio? Você está falando de mercado ou você está falando na escola? A procura na escola visando o mercado futuramente. Hoje, tranquilamente, uns 30% do público que entra, 30%, 40% é feminino agora. É? Já está mesclando bem já. Mesclando Ainda bem, né? Eu prometi no começo que eu ia, no começo não, na saída para o intervalo, que a gente ia falar uma coisa interessante sobre uma ferramenta que ela é considerada totalmente ultrapassada e né, uma ferramenta medieval, mas embora faz parte da história recente e faz parte da história presente, por que não, que é o ferrão de cutucar o boi. Só que tem uma coisa, o ferrão tem uma argolinha na ponta, porque quando se ouve aquele batido da argolinha, o boi sabe que vem um ferrão aí. Só que se o boi nunca foi ferroado, ele não está condicionado a saber que aquela argolinha é para... Quer dizer que é para dar um sinal que vem ferrão. Quer dizer que o boi novo, que nunca foi ferroado, não tem medo daquela argolinha. De qualquer forma, tem que ferroar o boi. É gozado pensar assim, né? Pois é, mas na verdade o que a gente tem que fazer é abolir o ferrão, né? Não é cruzar. Até a argolinha? Na verdade, o condicionamento, essa palavra é a palavra até que eu uso com os meus alunos lá. Essa é a palavra-chave do manejo racional. Você tem que mostrar para o animal o que ele tem que fazer, sem você fazer esse esforço extremo e sem causar lesão nele, para ele não te responder de maneira errada. Mas existem maneiras de você fazer isso. Uma delas é tentar substituir o barulho da argolinha com a ponta com o barulho, por exemplo, de uma bandeira, como é o que o Matheus Paranhos e a Temple Grandin, que é aquela americana, né? Eles vêm defendendo tanto aqui no nosso país aqui também. Associar a posição que você levanta e abaixa a bandeira, a bandeira, isso faz com que o animal saiba que tem algo maior do que ele, ou tem algo que faz um barulho, que é estranho para ele, ele tende a se afastar. Agora, uma coisa que eu faço muito dentro de curral, e isso eu já dei cursos... Mas é medo. É medo. Mas é um medo, assim, moderado, que não encosta. Né? Um medo aceitável. Aceitável. O que eu faço lá? Por exemplo, com os meus alunos e algumas propriedades que a gente já trabalhou como consultor. É algo extremamente interessante. A priori a turma fala, isso gasta um tempo danado. Mas na verdade o resultado é fantástico. Toda vez que um lote de animais for para o curral, que for fazer algum serviço na área de serviço do curral, que é seringa, tronco, contenção, aquela vacinação, coisa toda, é você permitir que esses animais circulem no mínimo umas 2 vezes livres por esse setor, sem você fazer nada. O que seria um reconhecimento? É um reconhecimento, e ele começa a perceber que aquilo ali está virando uma brincadeira para ele. Então ele vai de boa. A hora que você começa a fechar, isso agiliza muito o processo. E você não usa de violência para isso. Foi bom para você? Ixi! Para mim foi melhor ainda. É bom estar aqui com vocês. Obrigado, Alexandre. Bom, agora a gente vai para a Serra e Lagoa, encerrando o Zebu para o Mundo de hoje. E a gente volta às 11h30 da manhã no próximo Zebu para o Mundo. Até lá, então.